com autoridade entre os judeus. E veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você pode orar por mim e comigo? Amém? Feche seus olhos, Senhor Jesus, e damos graças. Já adoramos, né? Na paz da mesa, você vai passar mal hoje comigo. Que às vezes eu estou com o microfone e não posso falar. Aí depois eu falo aqui, Não, se você sair da unção aí, o negócio vai ficar estreito aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Feliz por conhecer mais o povo de Deus, feliz por estar aqui na casa de vocês. Agradecido pelo convite do Léo, que nos abandonou lá, né? Uma amizade que foi criada muito rápida, né? Muito rápida, pouco tempo de convivência, mas o Espírito Santo testificou em nossos corações de maneira muito forte e graciosa. Amém? Mas vocês estão aqui para ouvir histórias, né? Embora eu vou contar uma história, agora eu gosto de contar história. A história que eu quero contar começou em 1703. Nasce em 1703 o quinto filho, o 15º filho de 19. Então o casal teve 19 filhos e em 1703 nasce o 15º. Esse rapazinho que nasce, esse bebezinho, ele é filho de pais piedosos. Então ele cresce no ar cristão. Para você ter ideia, essa criança ela foi alfabetizada pela própria mãe dentro dos próprios princípios bíblicos e dentro da própria literatura cristã. Quando esse rapaz tinha 5 anos de idade, ele passa por uma das suas primeiras experiências com Deus. 5 anos de idade, a gente não tem muita noção de nada, né? Quase nada nessa vida. O menino tem 5 anos, só quer saber de dar trabalho. Mas com 5 anos de idade, durante a noite, essa criança está dormindo, ele com seus 14 irmãos e os seus pais, e de repente a casa deles começa a pegar fogo, a casa deles começa um incêndio, e de repente a casa toda começa a pegar fogo, o pai e a mãe saem correndo, pega os filhos, e quando eles chegam no gramado da casa, eles percebem que faltava esse pequeno homem, essa pequena promessa de Deus, e eles, de maneira desesperada, e a única forma que eles encontram para fazer algo é se ajoelhar em frente à casa e começar a pedir a Deus que proteja essa criança. Os vizinhos que estão olhando aquela casa pegando fogo e tentando ajudar de alguma forma conseguem observar essa pequena criança em pé na janela. Então 2 homens fazem uma escada humana e alcançam a criança e tiram ele de lá. E ele é salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse menino cresce, com 13 para 14 anos, ele começa a frequentar o ensino fundamental já em outro médio, no Reino Unido. E lá ele já começa a desenvolver atividades religiosas, ele começa a reunir com alguns amigos seus e começa a orar durante alguns momentos do dia em volta da escola. E após isso ele se reúne em algumas salas e começa a discutir a palavra de Deus. Essa criança cresce, se forma e vai para a faculdade. Quando chega na faculdade, ele cria um grupo junto com o seu irmão chamado Holy Girl, ou Grupo Santo. E a ideia, o princípio deste grupo era adorar a Deus e levar pessoas a viverem de maneira santa e experimentarem o extraordinário de Deus naquela faculdade. Eles se reuniam durante a noite, alguns períodos, e começavam a dar a volta no campus da faculdade, intercedendo por professores, alunos e por todos que faziam parte daquela comunidade. Esse jovem cresce, se forma em 1725, com 23 anos de idade, ele é consagrado ao diaconato. Em 1729,
Com mais 4 anos, ele é consagrado ao presbiterado. Se torna um dos principais evangelistas do Reino Unido. E é interessante que ele começa a fazer viagens missionárias. E em 1735, viajando para os Estados Unidos, ele prega a índios lá. Esses índios se convertem, se sentem perdoados, cheios do Espírito Santo. E quando esse homem está voltando num barco, voltando para o Reino Unido, e ele se depara com um grupo chamado de moravianos, enquanto eles se encontravam na tempestade, ventos fortes no rio, no mar. Algumas pessoas com medo, esses irmãos moravianos louvavam e adoravam a Deus. E esse homem, que já tinha tanta experiência com Deus, ele fala: eu preciso desse Espírito na minha vida. Eu preciso desse Deus. E ele vai para casa, ele começa a buscar, ele começa a orar, ele começa a intensificar mais as suas orações a Deus. Ele pede várias vezes perdão dos seus pecados, mas muitas das vezes ele não se sentia perdoado. E teve um certo momento que ele prega com um outro grupo de pessoas, e essas pessoas são salvas, e ele chega a questionar: mas eu prego, as pessoas se convertem, quem vai pregar para mim? Até que no momento ele se lembra desses irmãos moravianos, e ele começa uma busca incessante pelo Espírito Santo de Deus. A sua história vai dizer que quando ele busca essa presença do Espírito Santo, ele de fato reconhece o novo nascimento em Cristo Jesus. Estou falando de John Wesley, os 3 primeiros convertidos ao arianismo. John Wesley, o cara que fez um dos primeiros avivamentos do Reino Unido, foi usado pelo Espírito Santo de Deus a realizar um grande avivamento nos Estados Unidos, porém tinha as suas dificuldades, tinha os seus dilemas de vida, e por vários momentos da sua vida não entendia o que era nascer de novo. E o que eu quero tratar para vocês, e conversando com Jesus durante essa semana, durante já alguns dias, e falando: Senhor, o que o Senhor quer ministrar na minha vida e na vida dos irmãos de Votuporanga, o Senhor quer trabalhar conosco. E confesso a vocês que nada fluía na minha mente, irmãos. Confesso a vocês que nada fluía dentro de mim. E ontem, quando eu estava voltando de viagem, a trabalho, e orando dentro do carro, conversando com Jesus trouxe ao meu coração a seguinte fala: irmãos, você precisa pregar o que você tem vivido, o que você tem experimentado. Fazer coisa, a gente faz coisa naquela parada, a gente não sai de boca aberta, né? O Espírito Santo testificou isso no meu coração, e eu quero falar para vocês sobre o novo nascimento. Possa ser que isso não faça muito sentido para nós hoje ou para vocês, mas a minha vinda para Araçatuba, a irmã até perguntou para a gente se a gente está já, como é que se fala? Familiarizado, foi essa pergunta dela. Se a gente já se habituou na cidade, hoje, se você perguntar para mim, você quer voltar para São Paulo? Fala: irmão, só se Deus mandar, né? Porque eu vou lá com prazo de validade, eu vou já querendo voltar. Eu fui terça-feira, cheguei lá umas meio de 1 hora, quando foi na quarta, 4 horas da manhã, eu estava voltando embora. Só fui trabalhar e voltei, né? O que me faz falta aos irmãos, né? Mas Deus tem suprido essa falta. E a minha vinda para Araçatuba trouxe uma realidade que eu confesso para vocês que eu deixei de viver, ou posso ser que eu nunca vivi na minha vida, que foi esse novo nascimento. Uma certa vez, orando na minha casa, o Espírito Santo de Deus ministrou em mim esse versículo aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Apocalipse 3, a partir do verso diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto.
esteja atento, fortaleça o que resta e que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Duro, né, irmãos, um negócio desse de Deus, não? Mas quando eu li essa palavra, irmãos, ela me arremeteu para João 3. E no João 3, Jesus conversa com um homem chamado Nicodemos. Jesus traz para Nicodemos e tenta explicar para ele o que é o novo nascimento. Amém? Vocês estão comigo? Irmãos, eu costumo falar demais. Se 3 pessoas levantarem de maneira sequente, eu já estou entendendo que já está na hora de eu parar. Vocês já entenderam aí. Eu falo muito, né? Os irmãos de Araçatuba já estão pedindo minha carta de alforria lá. Alforria não, né? Minha carta de demissão, porque já não me aguenta mais. Então, quando vocês veem que eu estou falando demais, vocês levantam a mão e falam, irmão, chega, tá bom? Eu fui pregar esses dias numa igreja, eles têm o costume, quando está no finalzinho, colocar o culto de louvor para tocar, né? O culto de louvor foi tocando, eu preguei mais uns 40 minutos, o culto de louvor é 10 minutos. Tá? Então eu estou falando sério. O irmão já está ganhando misericórdia. Meu Deus do céu. Irmãos, o que é novo nascimento? O que nós entendemos como novo nascimento? E quando eu olho para Nicodemos, eu percebo que todas as dúvidas que Nicodemos tinha, eu tive por um bom período da minha vida. A Bíblia começa a dizer, irmãos, para nós que o novo nascimento não é uma fé intelectual. No verso 23, 24, 25 do capítulo 2, Jesus tinha acabado de purificar o templo. Aconteceu algumas questões. No verso 23 diz assim: enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que eles estavam realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O que Jesus está dizendo, irmãos? Muitas das vezes nós vivemos milagres, nós vivemos coisas maravilhosas, mas nós ainda não nascemos de novo. Eu confesso para os irmãos que quando eu vim para a igreja cristã, e eu já me converti na promessa, e nunca saí daqui, amém? Não pretendo sair, irmãos, só se me tocarem, mas não pretendo sair. Quando eu vim para a igreja, eu era um cara apaixonado por Jesus, irmãos. Eu vim para a igreja na situação na qual meu pai e minha mãe já tinham alguns anos que tinha separado. Eu vivia com a minha mãe quando eu fui em São Paulo, em Rondônia. Eu vim para São Paulo para me tratar. E eu encontrei na igreja uma família que há muito tempo eu não tinha. E eu curtia demais a igreja, irmãos. Eu amava estar no meio do povo. E nesse amar de estar no meio do povo, eu vi milagres. Eu vi coisas maravilhosas acontecendo, irmãos. Eu não vi Oxodai, nem sempre ver, mas eu creio que eu vou ver isso um dia ainda. Mas eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas sendo libertas, eu vi o Espírito Santo transformando vidas, né? A gente viveu milagres, mas a palavra de Deus vai trazer para nós que viver milagres não é um novo nascimento. Mas como assim, irmãos? Você pode testificar que pessoas, se você às vezes sair na rua e começar a conversar com pessoas em situação de rua, vamos pegar eles aqui, a grande maioria deles eram cristãos. Se você começar a conversar com eles, teve uma vez que a gente foi fazer em São Paulo uma atividade social, fomos levar comida para eles na rua, nós fomos entregar um pãozinho, o cara já começou, glória, vai chorando, gente, começou a cantar uns louvor lá e adorando a Deus, e o outro ele já puxou outro louvor. Então são pessoas que conhecem o Evangelho. Você começa a conversar com eles e fala: eu já vi milagres, eu já vi outros, mas eu me sinto em situação de rua e essa fé não exerceu nele um novo nascimento. Então a fé, ela não é a fé em milagres, essa fé que às vezes é intelectual, ela não é o novo nascimento. E aí quando a gente vai para o capítulo 3, a gente vai ver que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. É interessante porque quando nós olhamos aqui para o
Nicodemos era um cara muito inteligente, não era? Olha o que Jesus vai falar lá no verso 10, capítulo 3. Disse Jesus: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Jesus está falando do novo nascimento. Então, irmãos, quando nós olhamos para Nicodemos, nós vemos que é um cara que conhece de Bíblia. Amém? É uma pessoa que tem no Antigo Testamento, se bobear, irmão, gravado na tua mente. É uma pessoa que ela é rígida. Porque quando nós vemos lá em Filipenses capítulo 3, quando Paulo começa a falar sobre o seu passado e ele considera como esterco, ele vai falar assim, mediante a lei fariseu, né? Ele dá essa observação, ele quer dizer, eu era um cara que guardava a lei de ponta a ponta. Então, quando nós olhamos para Nicodemos, a gente não vai encontrar muita diferença de Nicodemos para fariseu, ou de Nicodemos para Paulo, porque os dois eram fariseu, e como fariseus tinham o costume de guardar as leis e conhecer a palavra de Deus, amém? Então, o novo nascimento, irmão, não tem nada a ver com conhecimento teológico. Irmãos, eu vou só fazer um adendo aqui. Não quero dizer que você não tem que estudar a Bíblia, né? Tem que estudar a Bíblia, se tem condições de fazer teologia. Porém, isso não quer dizer que você é um cara que nasceu de novo. E o novo nascimento também não quer dizer, irmãos, em ser religioso. Porque é o que a Bíblia fala, havia uma autoridade entre os judeus. Se você quisesse um exemplo de religiosidade, você olhava para Nicodemos. Tem uma série, pode recomendar a série aqui? Já recomendou? É a The Chosen. Cara, é muito interessante assim o papel de Nicodemos lá. Você começa a entender um pouquinho melhor dessas situações, né? Então, quando nós olhamos para Nicodemos, nós vemos que ele é um cara intelectual, é um cara rico, é um cara de muito conhecimento, é um cara religioso, porém ele não entende o que é o novo nascimento. Então, irmãos, às vezes eu falo por mim, quando eu vim para essa turma, não tinha, posso revelar a idade, né? Mas eu já tinha mais ou menos uns 17 anos de conversão. 17 anos de conversão. E quando se falava de lei, rapaz, eu já matei muito irmão por causa do sábado. Aí. Já excluí muita gente do céu por causa do sábado, sabe? Muita gente. Nossa, tinha um irmãozinho lá em Diadema, que era onde eu congregava, que o irmão sofria. Hoje, depois que o Espírito Santo me estourou no coração, eu pedi desculpa para ele. Eu não sei nem se ele entendeu, nem desculpa. Né? Mas a gente, às vezes, irmãos, às vezes a religiosidade, o comodismo religioso nos leva a deixar de lado o Espírito Santo de Deus. E palavra, irmãos, é o pão, hein? Mas o pão sem o vinho, a gente pode fazer analogia do vinho, não apenas com o sangue de Jesus, mas o próprio fluir do Espírito Santo dentro de nós, não tem muita farinha. Você já comeu o pãozinho da ceia? Já comeu? Sabe quando ele muda no céuzinho da boca assim? Você fica passando a língua. Antigamente eu achava que era pecado, que esperava vir o vinhozinho, né? Você fica passando e eu tenho os dentes bem furados assim, e jogava nos dentes. Se não veio o vinho, irmão, fica entalado, não fica? Ou não? Só acontece comigo isso. Né? Então a diaconisa que faz a pãozinha aqui, ela capricha. Né? Mas às vezes fica lá, aquela dúvida começa a derreter e fica grudada. Aí vem o vinho, a mesma coisa a palavra. Às vezes nós estudamos muito a palavra, mas não deixamos o Espírito Santo vir, deixar essa palavra agir em nós. Nós queremos agir através da palavra, não movidos pelo Espírito Santo, mas nós queremos agir conforme nós compreendemos. Conforme nós entendemos e podemos, ele cai no trabalho para ele fazer isso. Então, o novo nascimento não é isso, não é ser religioso. O novo nascimento, irmãos, não é ter cargo na igreja. Olha que legal, verso 3, capítulo 3, 13, diz assim:
Perdão, no capítulo 3, 1b. É que a letra ali é feia pra caramba. Uma autoridade entre os judeus. Então, ele tinha um cargo na comunidade. Então, nascer de novo não tem um cargo, irmãos. Você é líder de jovens, você é diretor de escola bíblica. Graças a Deus, hoje eu não tenho um cargo nenhum. Amém? Sou uma pessoa que contribui para a obra de Deus, mas às vezes nós colocamos a nossa religiosidade, a nossa intimidade com Deus no cargo que nós temos. Esse cargo não é nascer de novo. Não está apregado a isso, o novo nascimento. Não tem informações sobre Jesus da nascer de novo. Se eu estava conversando com uma pessoa e a gente entrou nesse assunto. E ele falou as coisas que até me inspiraram, sabe? Sobre Jesus, cara. Falou umas coisas assim que eu nunca tinha compreendido. E aí no final, ele deu uma escorregada lá, irmãos, aí a gente entrou nesse tema de novo nascimento. Mas quando nós olhamos para Nicodemos, você vai ver que ele faz assim, ó, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estão fazendo se Deus não estiver. Então ele sabia que o que Jesus estava fazendo vinha da parte de Deus, irmãos. Porém, não é necessário para ter um novo nascimento. Então, irmãos, o que é o novo nascimento? O que é nascer de novo? O que precisamos fazer para nascer de novo? É interessante que nós olhamos as perguntas de Nicodemos, no verso 2 ele começa a questionar Jesus, ó, e veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos quem está fazendo se não estiver com ele. Jesus podia falar assim: Nicodemos, ó, eu fui enviado por Deus, eu sou o Messias. Mas não, ele fala: olha a resposta de Jesus. Em resposta, Jesus declara: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando nós olhamos ver o reino de Deus, irmãos, ele quer dizer assim: Nicodemos, você não vai para o céu se você não nascer de novo. Se não operar em você um novo nascimento, uma transformação dentro de você, não adianta. E quando nós pegamos esse de novo aqui, direto do grego, a gente vai ver que é algo que Jesus quer dizer para Nicodemos assim: ó, ô Nicodemos, você não vai para o céu, você não vai ver o reino de Deus se você não olhar para o alto, porque é de lá que vem esse novo nascimento. É de lá que Deus proporciona isso para você. Mas Nicodemos perguntou: mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Irmãos, eu leio essa história de Nicodemos e aí não tem como não ligar a história de Nicodemos com a mulher que estava no poço com Jesus, a samaritana. Jesus falando com ela as coisas celestiais, coisas dos céus, e ela pegada na carne, na terra. E a mesma coisa que Nicodemos: você quer nascer de novo? Você quer viver? Você quer ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Aí quando o Senhor: mas como eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Se eu tiver que entrar no ventre da minha mãe, não dá mais. Como que pode isso? Aí Jesus fala, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? Irmãos, eu me lembro que quando eu comecei na igreja, eu tinha 14 anos de idade. E nós congregávamos numa congregação que era, acho que a metade disso daqui, um pouquinho mais para lá, era pequenininha. Mas a gente fazia umas vigílias, a gente ia em monte, a gente buscava a Deus assim, de uma forma muito constante. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa vigília na Rádio Baixo, numa escada assim, e a pessoa que estava ministrando na vigília falou assim: a gente precisa buscar o batismo do Espírito Santo. E eu não entendia muito bem o que era esse negócio do batismo do Espírito Santo, né? E aí, quando a gente vai começar a orar, o Espírito Santo de Deus vai descer aqui, amém? Irmãos, nós começamos a orar. O Espírito Santo de Deus desceu
Eu fui batizado no Espírito Santo, outras pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e eu ainda não tinha nem aceitado Jesus, irmãos. Sabe aquele de lá, levantar a mão para eu aceitar Jesus? Então, o Espírito Santo começou a operar na minha vida antes mesmo de eu ter aceitado Ele. Porém, irmãos, isso ainda não é um novo. Incrível isso, né? Você já parou para pensar, irmãos? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, e quando nós começamos a analisar algumas questões, quando a gente olha para pessoas que foram chamadas por Jesus, que tiveram encontro com Jesus, irmãos, assim, é difícil você ver pessoas que retrocedem na caminhada. Você olha para o Evangelho, irmão, e você começa a deparar assim, de cabeça, assim, irmãos, eu lembro de Judas, né? Eu lembro de Ananias e Safira, que nem se abre o caminho, né? Mas se retiverem, contaram uma mentira. Foi isso. E aí a gente começa a analisar a Bíblia, a gente vê que quando o Espírito Santo promove esse novo nascimento em nós, irmãos, a gente se sente como aquele louvor. Isso não é bíblico, né? É louvor, né? Já bem claro. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não pode ou não sabe viver. Quem já experimentou desse novo nascimento promovido pelo Espírito Santo na sua vida, você não consegue viver em outro lugar. Jesus falasse para ele: se não nascer da água e do Espírito, você não nasceu de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aí Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos, irmãos. Nós não nascemos, nós não somos mais, nós não agimos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito que habita em nós. Mas veja bem, irmãos, quando nós nos convertemos e quando nós estamos na igreja, nós temos a atitude da carne ainda, temos ou não temos? Amém? Só eu me senti miserável, agora que eu já sou. Né? Quando nós começamos a ir para a igreja, a gente ainda tem os costuminhos, não temos? Ou temos? Temos, irmãos, porque nós somos pecadores por natureza. Porém, irmãos, quando esse Espírito promove em nós esse novo nascimento, a nossa vida começa a ser transformada e a gente começa a viver o que Paulo fala, porque é interessante que no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala: a lei do pecado e da morte que reina, né, que governa a sua vida. Então não é mais ele que age, mas sim a lei do pecado e da morte. Porque o que eu quero, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Mas aí ele vai lá no capítulo 8, primeiro versículo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí no verso 3, se eu não me engano, ele começa a trazer essa ideia que eu nasci da carne é carne, mas eu tenho nascido do Espírito é Espírito. Aí no verso 14 ele vai falar: porque o Espírito Santo testifica a vocês todos os dias que vocês são filhos por adoção. E o Filho de Deus, ele não é mais escravizado pelo pecado. Então quando nós olhamos, Jesus falou assim: ó, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E nós só conhecemos e só vivemos esse nosso nascimento quando realmente esse Espírito começa a mover em nós, irmãos, a começar a produzir algo em nós, irmãos. Quer ver que é interessante para vocês se escandalizar um pouco com o pregador? A Bíblia fala daquele durante o escândalo, né? Paulo vai falar isso na igreja de Coríntios. Então lá de mim agora, irmãos, 17 anos de conversão, eu era crente, irmãos, era crente. Né? Eu guardava o sábado, eu tentava fazer as coisas tudo certinho, não comia carne de porco, ainda não como, tá? Conjuguei no passado. Eu era crente, irmãos. Eu me envolvia na obra, assim, eu até brinco, né, irmãos, de cargo, né? Embora cargo é um novo nascimento, mas de cargo eu só não fui dentro da sofá, porque não pode, né? É só para mulher, né? O mistério é feminino. Mas, irmãos, a gente foi usado por Deus, e Deus usava a gente mesmo nas nossas limitações.
Mas quando eu experimentei o novo nascimento, irmãos, tem coisas que eu fazia que eu achava normal, que Deus começou a testificar em mim, começou a falar, então você precisa parar com isso. E é recente, tá, irmãos? Recente. O ano passado, irmãos, eu tinha um cliente, olha só que interessante. Teve um irmão que a gente estava na missão bíblica, e eu falei para os irmãos, eu cometi o pecado de Abraão. Não dormi com a estrada, calma aí, irmãos. Eu cometi o pecado de Abraão. Como assim você cometeu o pecado de Abraão? Ó, eu tinha um cliente, irmãos, que eu sou dono da pequena empresinha que eu trabalho. Só que eu sou dono, eu sou atendente, eu sou financeiro, eu sou técnico da empresa. E o que acontecia? Quando eu fechava os contratos com as empresas, as pessoas fechavam o contrato com o mentor, que sou eu. Quando o técnico ia lá, era o Otávio, que sou. Só que quando o mentor, Otávio. Em parte eu estava mentindo, irmãos. Estava mentindo? Porque quando o mentor, Otávio. Só que em junho, no dia de junho de 2022, irmãos, eu estava voltando de dia solteiro e meu carro capotou. Capotei 2 vezes com a minha doblozinha, deu perda total, meu nome do Senhor Jesus, só arranhões. E aí, tinha que atender esse cliente. E aí, minha esposa atendeu o telefonema, né? Aí ela falou assim: ó, ele não vai poder ir hoje porque ele capotou o carro ontem, está acidentado, está se recuperando. Nossa, mas quem foi que se acidentou? O Igor ou o Otávio? Pecado, né, irmão? Não é pecado? Porque para mim não era mentira, era omissão, e omissão é mentira. E aí Deus começa a nos livrar dessas coisas. O novo nascimento, a vida pelo Espírito, começa a nos transformar. E a gente começa a largar isso, a gente tem que contar a história para eles. A gente tem que falar: o leitor sou eu, o Otávio também sou eu, financeiro, o dono. Resumindo, eu sou eu, só não sou Deus, 3 em 1, né? Mas, enfim, irmãos, vamos continuar aqui para nós não perder o foco. E aí Jesus continua: não se surpreenda pelo fato que eu perdi, é necessário que vocês nasçam de novo. Irmãos, eu ouvi essa mensagem umas 10 vezes antes do meu novo nascimento. E quando eu ouvia isso, eu falava assim: meu irmão, não é Deus. Era para ele. Não era para mim. Irmãos, quando Jesus fala, Nicodemos, não se surpreenda, é bom, é legal guardar os mandamentos, adorar a Deus, ter suas práticas religiosas, porém isso não é nascer de novo. Porque a gente olha para Paulo, irmãos, e Paulo volta a dizer lá no Filipenses 3, ele vai falar que tudo isso daqui ele considera perda, porque agora ele quer viver o que Cristo tem a oferecer. Vai falar sobre a plena sabedoria de Jesus, o que Jesus tem a oferecer para Paulo. Então, quando Paulo nasce de novo, ele abre mão disso. Então, quando nós hoje ouvimos essas palavras, nós precisamos olhar para dentro de nós, mas será que eu preciso nascer de novo? Será que essa palavra para mim não é para aquele irmão, para aquela irmã que não veio hoje? Aí, no verso 8, Jesus fala assim: o vento sopra onde quer. Você não escuta, mas não pode dizer de onde o vento vem e para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você já viu aquele irmão ou aquela pessoa que você vê assim, rapaz, gosta de uma mentira, gosta de uma fofoca, né? É pecado isso também, né? É pecado também, né? Gosta, porque às vezes a gente acha que é pecado só o que rouba, o que mata. Ou aquele cara que é bruto com a esposa, aquela mulher que só está patada com o marido. É pecado, não é pecado? Vai falar: não tem mais jeito. Antigamente as pessoas usavam esse tipo de jargão. É os crentes Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela, né? Você lembra da música? Se você se lembrar, vai revelar a sua idade. Então fala que você não se recorda. Nunca ouviu? Então, irmãos, o vento sopra onde ele, e o Espírito Santo ele é assim, ele não está alienado no que nós fazemos, irmãos. Se ele quiser soprar hoje sobre a sua vida, ele sopra, amém? Se ele quiser soprar amanhã, ele sopra.
sobra. Se você quiser soprar sobre aquele irmão que não está de hoje, ele sobra também. Se ele quiser soprar sobre aquele cara que está voltando o carro lá e começar a chorar, e nem saber que ele está chorando, o Espírito Santo sobra, porque ele é livre, irmãos. Ele faz o que ele quer diante da vontade de Deus. Amém? Então, podemos, se expande, podemos, quando você vê pessoas nascendo de novo, pessoas sendo transformadas pelo Espírito, pessoas experimentando esse negócio. Porque quando Jesus começa o ministério, irmãos, ele não chama pessoas doutoradas, ele chama pessoas teológicas, ele chama pessoas simples, ele chama pescadores, irmãos, pessoas que não tinham conhecimento teológico, mas quando essas pessoas olham para Jesus, elas se apaixonam por Jesus. É interessante, quando Pedro, ele pesca a noite toda, está lá em Lucas 5 isso, 4 ou 5, eu não lembro agora, mas um desses 2 capítulos, quando ele está lá lavando as redes, Jesus passa e fala, vou entrar no seu barco, leve um pouquinho para dentro da água, e eu vou falar umas palavrinhas ali, e Jesus prega, Pedro cansado, irmãos, mas aí Jesus, acaba o discurso de Jesus, fala assim, vamos pescar. Lança a rede, olha a palavra de Pedro, irmão, sobre a tua palavra. Por quê? Porque ele olhou para Jesus e ele se apaixonou por Jesus. Pedro começou a dar o primeiro estágio do novo nascimento, que é olhar para os versos e ver, irmãos, a viva palavra saindo de maneiras simples e eficazes da boca daquele homem. Ele fala, Jesus, eu não pensei nada, eu tentei, eu sou experiente, até os homens, minha família é família de pescadores, você está ficando normal. Jesus, a tua palavra é vida. A tua palavra promove um negócio dentro de mim que eu não sei nem o que é. Então, sobre a tua palavra, eu lançarei. E ele continua, irmãos. Aí Nicodemos fala, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre de Israel e não entende dessas coisas? Olha que interessante, irmãos. Quando eu li Apocalipse 3, na mesa da minha casa, Deus me trouxe à memória 2 coisas que aconteceram na minha vida. Lá na igreja de Diadema, rapaz, tem tanta água aqui para pegar qualquer uma. Não tem ordem, não. Quando eu estava em São Paulo, na igreja de Diadema, há uns anos atrás, nós chamamos uma diaconisa, nós não, o ministério feminino chamou a diaconisa Sebastiana, vocês conhecem ela? Mãe fogo puro, misericórdia, passa longe daquela irmã. Rapaz, aquela irmã lá tem uma unção que eu vou falar para vocês. O negócio tinha uns que estavam zombando dela lá, só que ela falava colocar a mão, caía. E eu estava nesse dia, eu não estava jogando, tá? Eu estava nesse dia lá, irmãos, né? Auxiliando as irmãs, né? Puxa a cadeira para cá, né? Segura quem está caindo ali, e a gente auxiliando. E ela falou que quer receber oração. Eu falei, eu não vou, você é doido, receber oração da Sebastiana. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui parar lá na frente. Não sei se a gente foi orar pelos irmãos, eu não sei o que aconteceu, irmãos, mas eu estava lá na frente, ela veio e colocou a mão sobre mim assim. Aí ela olhou para mim, ela falou assim, se você não descer os púlpitos, você vai morrer. Se você não descer os púlpitos, você vai morrer. Irmãos, aí depois eu sofri. Falei, cara, eu vou morrer. Estou fazendo a obra de Deus, Deus vai me matar para fazer a obra dele. Irmãos, aqueles 2 homens, que eu não lembro o nome deles agora, eles estavam carregando uma arca. Era o propósito de levar a arca para Jerusalém, não era boa? Como que era o nome deles? Não lembro também, não forçar a mente. Mas eles estavam levando, não estavam levando a arca. A intenção não era boa? Ou não? Mas eles estavam levando da maneira. Aí a arca deu um saculejo lá e eles foram tocar na arca pensando que nem a arca caísse. Quando eles tocam na arca, eles morrem. E ela falou para mim, se você não descer do púlpito, você vai morrer. Irmãos, o Espírito Santo me perdoou, eu não
me sinto perdoado por isso. Jesus já me limpou, eu já me sinto perdoado por isso. Porque quando eu li isso daqui, que eu lembrei disso, eu chorei amargamente. Eu sou do sábado, aquele pequenininho ali, ó, cadê ele? Ele vinha assim, ó, e passava a mão na minha cabeça assim, chora não, papai. De tão alto que eu chorava. E aí, irmãos, eu não dei ouvido. Passou-se mais alguns meses, nós fomos para a vigília de missões, fogo puro, 6 horas, 12 horas de labor. E aí, o pastor Cristiano de Guarulhos, acho que a irmã vai conhecer lá. Pastor Cristiano de Guarulhos. Conhece, irmão? Não lembra dele? Na verdade, ele era de Mauá, né? Acho que ele era de Mauá. Aí eu pregando, irmão, fogo puro, eu prego, um negócio maravilhoso. Ele falou: se alguém quer receber oração, vem aqui na frente. Eu não fui. Mas eu fui parar lá na frente de novo. Mas dessa vez eu lembro por quê? Porque eles falaram assim: ó, os diáconos e o presbítero vêm ajudar, porque era uma vigília. Não sei se vocês foram lá na nossa igreja, São Paulo, eles compraram uma chácara. É uma chácara que é da convenção. E tem um salão assim enorme que eles fazem vigília, a conferência, o violista, não tem mais, né? Fazer tudo lá. E a gente estava lá e a gente falava lá, o senhor orando, ia acabando as pessoas, eu falo, deixa eu voltar para a minha cadeira, quando eu estou voltando daquele irmão. Ele coloca a mão na minha cabeça e fala a seguinte palavra: se você não receber, você vai morrer. Deus queria me matar. Irmãos, pela segunda vez eu não dei ouvido. Não dei ouvido, irmãos. E aí, quando eu li aqui, eu vou ler de novo para vocês. Que eu leio isso daqui, pelo menos uma vez por semana eu leio, irmãos, para mim me lembrar, para mim não me esquecer. Conheço as suas obras, você tem fama de estar, mas está. Irmãos, às vezes nós nos envolvemos tanto com a atividade da igreja, nos envolvemos tanto com a religiosidade que nós achamos que nós estamos queimando Jesus. Mas nós não estamos. Nós temos famas, irmãos. Está vindo, irmãos? E quando é engraçado, porque às vezes você se sente alguma coisa, né? Você começa a se sentir, irmãos. Irmãos, ninguém tem orgulho de falar pecado, mas vai fazer uma roda aqui, dificilmente alguém vai querer falar dos pecados que cometeram. Se nós sentar aqui, irmãos, eu fico 2 horas com vocês comentando, conversando dos meus pecados, para a gente se ajudar a melhorar, né? Se você quiser me chamar para almoçar na tua casa, fica à vontade. E aí, ó, você tem fama de estar vivo, mas está. Eu já estava morto. Estava morto. Ó, depois que eu nasci de novo, é porque eu deixo que eu estou pregando com a minha. Amém? É a primeira igreja, irmãos. E para mim pregar na minha igreja, rapaz, eu lembro. Pastor, eu vou colocar você na pastor, espera um pouco. Ainda não me sinto pronto. Mas irmão, você pregar, falar pregar, mas eu ainda não me sinto. Eu preciso ainda nascer algumas coisas que precisa desenvolver. Pra você ter ideia, irmãos, a primeira vez que eu preguei foi um dia que aconteceu alguma coisa, o pregador não pôde ir, ele estava em Mirandópolis, ele falou: pô, não tem ninguém, irmão. Pode ser você. Eu falei: amém, pastor, a misericórdia de Deus vai aumentar. Por quê, irmãos? Porque eu tinha ainda na minha mente o quê? O Heitor passado. O que era o Heitor passado? Ele pregava quase todos os finais de semana. Se não pregasse todos os finais de semana, Deus usava, irmãos. Deus usava o John Wesley. John Wesley não estou concordando com John Wesley, né? Fique bem claro isso. Mas Deus usava John Wesley, mas teve um momento naquele que falou que ele precisava nascer de novo, porque ele não tinha entendido o novo nascimento. E aí, irmãos, quando eu estava sentado lá, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu sou miserável, sou pecador, Senhor. Dentro de mim não há nenhuma obra boa, como a tua palavra diz aqui. Mas, Senhor, eu quero nascer de novo, Jesus. Eu quero nascer de novo, eu quero viver isso, eu quero que o Senhor me dê vida novamente. Eu quero ser apaixonado pelo Senhor todo dia, quando eu acordar. Eu quero olhar para o Senhor, Pai amado, independente das circunstâncias e das dificuldades que eu enfrento. Senhor, eu quero olhar para o Senhor, independente se eu estou doente ou se eu não tenho o que comer, mas eu quero olhar para o Senhor. Independente, Pai
mais se o meu lado está bom, se o meu lado está ruim, mas eu quero olhar para o Senhor, eu quero viver para o Senhor na minha vida. Independente, Pai, eu te quero, independente de qualquer coisa, irmãos. Eu falei, eu quero esse novo nascimento, e como que eu faço isso? E podemos fazer a mesma pergunta para Jesus. Verso 11: asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei dessas coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Agora ele vai dar para ele poder nos achar. Ele vai falar, quando você quer ver como nasce de novo, você precisa fazer isso. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Irmãos, quando essa cobra foi levantada no deserto por Moisés, qual que era o contexto? O povo estava morrendo porque teve uma epidemia de cobra. E não era sucuri, era aquelas cobras venenosas que picava e morria. E o povo começou a ficar desesperado. Então teve-se a seguinte ideia, ministrada por Deus: cria-se uma cobra toda vez que alguém for picado pela cobra, por alguma cobra, olha para aquela estátua e ele vai ser curado. E Jesus falou, da mesma forma que o Filho do Homem, da mesma forma que essa cobra foi levantada, o Filho do Homem precisa ser levantado. E todo aquele que olhar para ele com fé terá a vida eterna. Irmãos, quando Adão pecou, lá no início, nós herdamos de Adão o pecado original. Nós herdamos de Adão o que o João vai escrever aqui, no verso 15. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então nós somos herdeiros do pecado. Vira para o seu irmão do seu lado e fala, você é um pecador. Agora bate no seu peito e fala assim, eu sou um pecador. Nós somos os pecadores, irmãos. Mas Jesus fala assim, da mesma forma que essa serpente foi levantada, o Filho do Homem que desceu do céu, veio dar vida por qualquer um que queira aceitar e olhar para ele com fé, você vai ser livre da escravidão do pecado. O pecado que tenta te dominar, o pecado que está dentro da sua natureza, que ela circula dentro do seu sangue, esse pecado que tenta te conduzir para longe de Jesus. Quando você olha para Jesus, Ele promove em você um novo nascimento, o Espírito começa a habitar em você, e toda a natureza caída, toda a natureza má que existe em você, dentro de você começa a ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que existir ruim dentro de você, irmão, não deixa de existir, amém? Porém, o Espírito Santo de Deus faz em você novas obras, nova vida, novo testemunho, nova mudança. As coisas velhas se passaram, amém? Está comigo, irmãos? Você precisa olhar para Jesus e falar, Senhor, eu te quero, e eu quero nascer de novo. Senhor, eu acredito que o Senhor veio ao mundo, que o Senhor morreu, e através da sua morte eu sou redimido, eu sou justificado, eu sou purificado, e em Ti, Senhor, eu sou santificado todos os dias da minha vida. Em Jesus nós encontramos vida, em abundância. Paulo vai falar em Efésios, eu oro todos os dias para vocês, para que vocês não possam conhecer a largura, a profundidade, o tamanho e todo o conhecimento da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Nascer de novo, irmãos, é abandonar velhos hábitos, é abandonar o comodismo, é abandonar aquela vida que nós nos achamos alguma coisa, nós não somos nada, nós somos apenas filhos. O que é a vida eterna? Esta é a vida eterna. É o que? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus a quem enviaste. Você quer nascer de novo? Você precisa crer em Jesus todos os dias. Você precisa conhecer Jesus
ambição, à sua vontade e ao seu querer. Tira de mim, velho saco,